Olá, bom dia! Terça-feira, 15 de dezembro. Temperatura em 22 graus, podendo chegar ao longo do dia em 31 graus. E a umidade relativa do ar está em 87%. A gente já começa agora com imagens da Avenida T63, da Praça do Chafariz. Por enquanto o trânsito está tranquilo. Agora a sequência de mais imagens. Passando agora rapidamente para a Avenida Jamel Cecílio. E vamos para mais trânsito. Isso mesmo. Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Agora 7 horas e 31 minutos. Veja agora os destaques desta edição. Governadoria do Estado encaminha novas matérias ao Legislativo. Na CCJ, 18 matérias são apreciadas pelos deputados. E veja também a opinião de especialistas sobre a vacina contra a Covid-19. É nesta edição do seu Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 32 minutos, seja muito bem-vindo. 18 processos foram apreciados durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda na CCJ, foram distribuídos 16 projetos de lei para relatoria. A sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, convocada para esta segunda-feira, deliberou 18 projetos e fez a distribuição de outros 16 para a relatoria. Entre os aprovados está o voto em separado do deputado Major Araújo, que derrubou o veto do Executivo ao projeto do deputado Coronel Adailton, que concede promoção pós-mortem a policiais, militares e bombeiros que tenham ou venham a perder a vida trabalhando no combate ao coronavírus. Reconheço que o governo do estado tem que buscar um instituto para beneficiar, para reconhecer também o trabalho dos profissionais da saúde, da educação, os profissionais que atuam diretamente na pandemia da Covid-19. Mas o instituto pós-morte, em promoção pós-morte, é próprio de militares. Ele está previsto na legislação militar, que é uma legislação especial. O resultado do trabalho foi comemorado pela maioria que participou da sessão híbrida, mas o deputado delegado Eduardo Prado diz que todos estão atentos para que prazos regimentais não sejam atropelados. Está correndo bem, só que nós temos que observar os projetos aí da Polícia Penal, outros projetos importantes para votação aqui em plenário e analisar alguns projetos também que o governo manda, que a gente fica receosos, de votar. Por isso nós estamos aqui atentos aos prazos regimentais. O presidente da CCJ garante que, em relação aos prazos, não há risco de descumprimento do regimento interno e faz um balanço positivo da sessão extraordinária. Nós aprovamos algumas matérias de deputados e aprovamos 3 matérias do governo que foram emendadas em plenário, porque a matéria, depois de emendada na primeira votação, ele volta para a CCJ. E eu, durante a sessão de hoje, vou pedir à Comissão de Justiça e à Comissão Mista, na Comissão Mista, para a distribuição de dezenas de matérias oriundas do governo do Estado, incluindo a do aumento dos professores temporários. São várias matérias, abertura de crédito especial para o esporte, para a Secretaria da Educação, Cultura, enfim, são vários projetos interessantes que há necessidade da convocação da Comissão Mista e CCJ. Havendo necessidade, além das sessões ordinárias, terça e quinta da CCJ, havendo necessidade, certamente todos os dias, no final da ordem do dia, eu estarei realizando a comissão mista para o debate, na presença de todos os deputados, das matérias oriundas do governo do Estado. A corrida é contra o tempo. Os parlamentares receberam durante a sessão ordinária dessa segunda-feira um pacote de matérias da Governadoria do Estado. Confira os destaques da sessão na reportagem de Cid Ramos.
No início do rush de sessões extraordinárias, nesta segunda-feira, convocadas para esta semana para o esvaziamento da pauta antes do recesso parlamentar do final de ano, a mesa diretora recebeu 15 projetos da governadoria e várias propostas apresentadas por parlamentares que serão analisadas e votadas até a próxima sexta-feira. Entre os projetos apresentados pelo Executivo está o que prevê o pagamento do piso salarial aos professores temporários da rede estadual de ensino. Nós tínhamos uma disparidade muito grande com a mesma execução do serviço. Nós temos que valorizar nossos professores, respeitar nossos professores que dedicam a vida em servir os nossos alunos. Porém, um ganhava o piso e o outro de contrato inferior ao piso, executando o mesmo serviço. Então nós estamos equiparando. Nenhum em nosso estado, nenhum professor ganha menos com piso, nem mesmo os contratos. Além de conceder o piso salarial a todos os servidores da educação no estado, o projeto do governo estadual, que está tramitando aqui na Assembleia, traz outra grande novidade para os servidores públicos. Não só a equiparação salarial com o piso dos temporários, isso está dando uma condição melhor para todos os trabalhadores dos contratos temporários, mas também o projeto de lei que está tramitando aqui na casa, foi aprovado em primeira discussão e votação hoje, onde dá a oportunidade para esses servidores de contratos temporários não interromperem os seus contratos pelo meio do período e ficarem 2 anos sem possibilidade de contratar com o Estado. Qual que é a ideia do projeto? É dar a condição a esses 12 mil trabalhadores somente da educação que possam ter, após o encerramento do seu contrato, que é 2 anos, a possibilidade de, através de processo seletivo, ser renovado esses contratos e não como hoje é a lei em vigor. Hoje a lei fala que ele precisa, após encerrado, ficar 2 anos. O Estado investe nesses profissionais, eles estão dando aulas, eles têm que ter um trabalho de qualificação desses profissionais. E quando encerra no meio do caminho, além do aluno ser prejudicado, o profissional também e o Estado vai ter que reinvestir em outros servidores. Então isso acaba prejudicando muito o bom andamento da educação no Estado. Então nós defendemos esse projeto, foi aprovado em primeira discussão e votação e amanhã com certeza deverá ser aprovado em segunda discussão. O projeto foi encaminhado à CCJ e depois será analisado e votado no plenário. Durante a ordem do dia, ainda nesta segunda-feira, foram aprovadas matérias importantes, como a proposta do deputado Bruno Peixoto, que prorroga o regime extraordinário de licenciamento ambiental, e matéria da governadoria, que altera o percentual de multa por não pagamento do IPVA. Pela proposta, o valor será reduzido de 50% para 20% do valor devido. E ainda falando sobre educação, um projeto de autoria do deputado Wagner Neto quer instituir em Goiás o programa Cidadania Digital, na rede estadual de ensino. A proposta visa incentivar as boas práticas sociais entre os jovens e também no uso consciente da tecnologia e da internet. A internet faz parte da vida de todas as pessoas, independente de idade, de credo, de onde morem. É uma realidade presente na sociedade atualmente. Preocupado com isso, o deputado Wagner Neto, do PROS, apresentou um projeto que está tramitando aqui na Assembleia, que cria a cidadania digital. O deputado Wagner Neto está aqui para mais uma vez participar conosco aqui na TV Alegre. É um prazer falar com o senhor mais uma vez, deputado. Prazer é nosso. Apresentamos esse projeto de lei, pois hoje é inevitável qualquer criança, adolescente, na sua formação, dentro das escolas, poder ter um bom uso das internets e dos meios de comunicações que nós temos. Essa pandemia fez a gente refletir muito sobre isso, principalmente hoje com as aulas ocorrendo fora das salas de aulas. Porém, essa realidade ainda não existe de fato em todas as escolas, pode existir em algumas ou em outras. Por isso apresentamos esse projeto de lei, onde os alunos terão ali na sua formação também juntamente com o ensino público, poder também ter o acesso aos veículos de comunicação, onde eles possam aprender as coisas boas. Vale ressaltar aqui que com muita responsabilidade. Quer dizer, o que você está propondo, né, deputado, é que a escola regular passe a ensinar também a forma de usar corretamente a internet, é isso? Justamente. A gente vê que hoje, através dos veículos de comunicação, muitos aplicativos que antes não eram conhecidos, pode se tornar
tornar como forma de ensino. Com a utilização dos meios de tecnologia, onde a informação chega com muito mais rapidez e pegando uma abrangência maior, muitas notícias falsas chegam à sociedade e isso acaba trazendo muitos prejuízos. Com toda certeza a gente tem que tentar filtrar essas coisas ruins, como conteúdos também que a internet apresenta, assim, inapropriados, principalmente para crianças e jovens, e isso prejudica muito na sua formação. O projeto do senhor também cria uma regulamentação, uma regulação para essa utilização, para esse ensinamento, não é isso? Justamente, o projeto é bem detalhado, né, cria todos os critérios necessários, inclusive um dos critérios assim, importantíssimos é a questão dos pais também ajudar nessa criação dos filhos, porque muitas vezes o pai quer transferir a responsabilidade da escola a educar os filhos e na verdade a responsabilidade é dele. E da mesma forma ele tem que ajudar na formação dos seus filhos, proibindo ele de justamente utilizar a internet de forma inadequada. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Gente que agradece. Falamos com o deputado Wagner Neto do PROS, então ele apresentou esse projeto que cria a cidadania digital aqui. É uma forma, como ele disse, de inserir na rede escolar do estado de Goiás, uma forma também dos alunos aprenderem a utilização das redes sociais, da internet de forma geral. Um abraço para você, obrigado pela audiência e até a próxima. Foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de Goiás o projeto que dispensa o uso obrigatório de máscara em pessoas portadoras do transtorno do espectro autista ou com outras deficiências especificadas em projeto. Confira. Maíra tem um filho autista e com a chegada da pandemia veio a necessidade do uso de máscara. E foram várias tentativas para que o filho de 5 anos conseguisse utilizar o acessório de proteção facial, o que não foi possível. Ela tem um transtorno do processamento sensorial que dificulta a ela uma roupa apertada, barulhos, qualquer coisa pendurada. E o uso da máscara ali, para algumas crianças, pode ser agressivo. Não se sabe se é ou não, mas eu tentei colocar a máscara no meu filho por modelo, né, mostrando a gente usando. Ele não aceitou nem a gente. Ele passou a aceitar que eu e o pai usássemos as máscaras, mas ele mesmo não conseguiu. Maíra também é integrante da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás. Ela conta que na comissão e em suas redes sociais foram diversos relatos de agressões a crianças com algum tipo de deficiência por não estarem utilizando a máscara. Famílias, mães com crianças com autismo que foram expulsas de supermercado, agredidas porque a criança não estava usando a máscara. Companhias aéreas que impediu, né, a tripulação impediu crianças de adentrar o voo sem a máscara, uma criança também autista com dificuldade no processamento sensorial. Foram inúmeras as denúncias, né, as informações trazidas até nós sobre essa situação. E para diminuir as dificuldades enfrentadas durante o período de pandemia, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de autoria do deputado delegado Humberto Teófilo, que determina a dispensa do uso de máscara por pessoas com autismo, deficiência intelectual ou sensorial e outras deficiências que as impeçam de utilizarem o acessório. Essas pessoas, além delas estarem fazer atividade física, dirigindo-se a fazer terapias, o uso dessa máscara está prejudicando a saúde. E foi por isso que nós apresentamos esse projeto, que foi aprovado agora em segunda e última votação. Esperamos que o governador sancione a matéria, até porque nós temos uma legislação federal análoga no que pertina à obrigatoriedade das máscaras para essas pessoas. Então, foi com esse objetivo que nós, atendendo os pedidos de familiares de autistas, que apresentamos esse projeto. Para Maíra, a lei se faz necessária, pois vai garantir o direito de ir e vir da pessoa com deficiência, que a impeça de utilizar a máscara. É certo que algumas dessas pessoas com essas deficiências não conseguem utilizar. É certo também que as medidas protetivas para o Covid-19 têm que acontecer. Mas é necessário
conciliar, né, fazer uma adequação para que essas pessoas não sejam excluídas do convívio. Elas precisam transitar, elas precisam ir ao médico, elas precisam estar na companhia de outras pessoas por algumas razões, e sem uma lei como essa, que garante esse trânsito delas sem esse equipamento de segurança, elas não poderiam estar, né, na sociedade. 7h45. Vamos agora ao vivo com a repórter Luciana Martins, que traz pra gente a agenda do dia aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. É com você, Luciana. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos, telespectadores da TV Alegre e da TV Brasil Central. Pois é, a agenda do dia começa hoje a partir das 14 horas, reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo deputado Humberto Aidar. Às 15 horas nós temos aí a sessão ordinária, as duas de forma híbrida e transmitidas ao vivo pela TV Alego. Só lembrando que essa semana, Patrícia, a gente está tendo sessão de segunda a sexta, justamente porque os deputados entram em recesso a partir da semana que vem. Então eles vão ter aí mais tempo hábil para apreciar e votar as pautas. Bom, ontem teve sessão e o destaque foi para 2 projetos do governo aqui que foram aprovados em primeira votação. O primeiro trata da contratação temporária de servidores por tempo determinado. O argumento do governo é para atender a necessidade excepcional de interesse público. 10 deputados votaram contra e 1 se absteve. E esse projeto deve ser votado hoje em segunda votação. O outro do governo é com relação ao IPVA. Hoje a multa é de 50% para quem atrasa o pagamento do IPVA. E na proposta, se aprovada também hoje em segunda votação, cai para 20%, né? Uma boa notícia aí para os motoristas que geralmente esquecem de pagar. Como eu disse, esses 2 projetos devem ser apreciados na tarde de hoje. E nesse pacotão que o governo mandou, tem 13 proposituras. Uma delas também chama a atenção e deve ser discutida hoje, é com relação à equiparação dos salários dos professores temporários aos salários dos professores efetivos. Hoje um professor efetivo, ele ganha R$ 2.886. Esse é o piso nacional do magistério. E pela proposta aí do governo, esses salários seriam equiparados e essa medida contemplaria, né, 12.486 profissionais do estado de Goiás. Esses são os destaques. Patrícia, é com você. Agora 7h48. Como bem colocado pela repórter Luciana, as sessões elas ocorrem até sexta-feira agora, quando inicia o recesso parlamentar. E até lá, gente, a corrida é contra o tempo, porque ainda constam em pauta importantes projetos aptos à apreciação e também à votação. Agora 7h48. O Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo. E daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre a retomada do turismo aqui do estado de Goiás. Fique agora com imagens da Avenida T4 com a T63. Agora, 7h51. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. E agora nós vamos falar sobre um tema que interessa e muito o setor cultural, que foi, sem dúvida alguma, um dos mais afetados pelos reflexos da pandemia. O governo de Goiás assina nesta quarta-feira o convênio e contrato de repasses que somam uma ordem de R$ 5 milhões para municípios turísticos. Para falarmos sobre este assunto e muito mais a respeito sobre esse setor aqui no estado de Goiás, está aqui hoje com a gente o representante da Goiás Turismo, Gustavo Coutinho Faria, ele que é diretor de fomento ao turismo da autarquia Goiás Turismo, né, que é a agência oficial do estado de Goiás. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco, 7h52, e tem aí uma boa notícia, né? Amanhã será inaugurado oficialmente a Casa do Turismo. É isso mesmo? Muito bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Amanhã é um dia marcante para o turismo do estado de Goiás. É um dia simbólico, importante, onde a gente tem grandes ações.
E a gente inaugura a Casa do Turismo, que é um desejo antigo do trade turístico da nossa capital, de todo o estado. É a nossa casa, localizada no centro de Goiânia, em frente ao centro de convenções. Então é um local onde recebe muito turistas, principalmente os turistas que vêm a negócios. Então a gente vai ter uma casa ali para receber esse turista, passar informação, vai ser a sede do nosso artesanato, do artesanato goiano. Que bacana isso. Então a gente está muito feliz e além disso com outras ações amanhã, assinatura de protocolos, das emendas federais destinadas a investimentos a municípios turísticos. Então é um dia bastante importante amanhã. Na verdade a gente está querendo saber tudo, viu? Então vamos... Agora me diga aqui, a destinação será cerca de 5 milhões para a retomada do setor em 2021. Na ocasião, a autarquia assina contrato de repasse de quase 4 milhões com a Caixa Econômica Federal para investimentos em infraestrutura turística. Quais são os segmentos que, de fato, serão beneficiados com esse valor, com esse investimento na prática? Como que vai funcionar? Vamos lá, Patrícia, a gente tem um repasse de quase 4 milhões de reais de emendas federais, que serão destinados a 6 municípios turísticos, Rio Quente, Trindade, Caiapônia, Alto Paraíso, entre outros, e são projetos que influenciam diretamente a atividade turística da região. Então, por exemplo, em Rio Quente a gente vai ter uma rua coberta para o turista passear, que durante o dia protege do sol, à noite cria um ambiente agradável, isso já tem em outras cidades turísticas do país. Em Alto Paraíso a gente vai fazer com esse recurso o Mirante de Maitreya, que é um ponto turístico muito importante da região, na beira da estrada, onde as pessoas têm dificuldade de estacionar e apreciar aquele ponto turístico. Nossa, então a gente vai ter uma estrutura, vai ser um deck bem bacana. Terra Ronca vai ser a primeira emenda que de fato vai trazer benefícios diretamente ao turismo da região, com infraestrutura do Parque Estadual de Terra Ronca, um centro de acolhimento ao turista, sinalização, entre outras ações. Trindade, a gente vai conseguir fazer toda a parte de sinalização turística para os visitantes da cidade, ao longo do trajeto da Romaria. O que se faz necessário ali neste momento. Bastante, né? Esse ano a gente teve uma diminuição do volume de gente ali devido à pandemia, mas é um destino muito importante do nosso estado. Caiapônia também, a gente vai ter um centro de acolhimento ao turista com informação e recebendo todo o pessoal de produção associada ao turismo ali para expor seus produtos. Então vai ser um dia bastante importante a assinatura desse recurso para a gente investir no turismo do nosso estado. E vale aqui ressaltar que o setor é fundamental para a economia goiana, gerando de 6% a 8% do PIB do estado. Ou seja, para a nossa economia voltar realmente de fato, ela necessita, sem dúvida alguma, do turismo, né? Sem dúvida, Patrícia. O turismo foi um dos principais segmentos afetados pela pandemia. Mas, por outro lado, é um segmento que consegue se recuperar muito rápido e a gente tem uma sorte de conseguir atingir muita gente direto, emprego direto. Então, a gente acredita demais na retomada do turismo para a gente fazer a economia crescer e fazer o povo goiano voltar a trabalhar e ter seu dinheirinho lá. E seguir com a vida, né? E seguir com a vida, a gente acredita muito em 2021, estamos esperando a vacina chegar. É isso mesmo. Eu tenho até agora uma informação em relação aos dados do Brasil, que vai até mesmo no que o senhor acabou de dizer. O setor de turismo foi um dos mais prejudicados do Brasil com a pandemia de Covid-19. Contudo, o segmento vem crescendo gradativamente desde o início do ano e em setembro atingiu a marca de 12 bilhões em arrecadação. No mês de abril, o pior mês do ano para o turismo no país, o segmento registrou aproximadamente 4 bilhões, ou seja, 1/3 dos valores arrecadados nos registros mais recentes. Em relação ao estado de Goiás, a gente está indo de pouquinho em pouquinho, mas com certeza a gente vai conseguir recuperar essa questão, até mesmo porque o governo está investindo em infraestrutura e também em governança. Vamos falar também sobre essa parceria com o Sebrae? Também é amanhã a assinatura, né? Amanhã a gente assina um convênio de R$1 milhão com o Sebrae. É uma parceria importantíssima para todo o trade turístico do estado.
a gente vai conseguir atuar na ponta, diretamente nas 10 regiões turísticas do estado, nos 79 municípios, trabalhando a liderança, a governança, orientando esse empresário das regiões turísticas a se adaptarem à nova realidade, trabalhando a inovação. Então vai ser uma parceria importantíssima para a gente conseguir atingir diretamente a ponta todo o estado de Goiás. Intitulado como Projeto de Retomada, Inovação e Fortalecimento das Regiões Turísticas do Estado de Goiás pós-pandemia. Agora também tem a realização do primeiro Fórum Estadual do Turismo de Goiás, que é também a questão de fortalecer a regionalização turística aqui com a realização desse fórum, né? Isso, a gente não podia deixar de aproveitar a oportunidade para convidar a todos. Amanhã à tarde, de 1 às 8 horas da noite, no Centro de Convenções, a gente vai ter a Expo Retomada, que é o primeiro evento, vamos dizer assim, pós-pandemia, da retomada do turismo, que é realizado pelo SEBRAE e pela ABEOC, com apoio do Governo do Estado, com o objetivo de orientar os empresários do turismo e os novos gestores municipais eleitos, como proceder nesse novo cenário que a gente tem, orientando questões de sanitização, protocolos, procedimentos, e dizer que o mundo não parou, que a gente precisa continuar trabalhando, viajando. Com responsabilidade. Com responsabilidade, e aí a Expo Retomada é justamente para isso, para a gente alinhar esses procedimentos com todo mundo do trade turístico. Diretor, quais são os desafios que o senhor acredita aí que ainda tem pela frente para essa retomada aí do turismo aqui no estado de Goiás? Você comentou bem a questão com responsabilidade. Esse é um grande desafio. A gente teve um exemplo não muito agradável no feriado de 7 de setembro, né? Que quando a gente consegue equilibrar as atividades econômicas com a responsabilidade em relação à pandemia, à saúde, a gente tem um cenário muito positivo. Quando essa balança tende, seja para um lado ou para o outro, a gente tem um cenário mais preocupante. Então, acho que um grande desafio é a gente, de fato, retomar as atividades, seguindo os protocolos, e isso não só o empregador, o empresário, o gestor público, mas também o turista. Precisa entender que viajar é bom, é importante para ele e para todo mundo, mas é bastante importante seguir essas regras, esses novos protocolos. É um novo tempo, né? É um novo. E a gente precisa se adaptar e com bastante responsabilidade. Sem dúvida alguma. A autarquia acredita em data, em período para retomada oficial desse turismo? Quando, de fato, ele vai levar o tempo para se recuperar? Existe uma projeção em relação a isso? Sim, Patrícia, bater o martelo em relação a uma data assim, é muito difícil, né? Assim, eu acho que até os profissionais de saúde têm dificuldade de... A gente acredita muito que a atividade, após aquele cenário nebuloso no início, a atividade conseguiu começar a retomar a partir já do meio do ano passado, junho, julho, quando os municípios começaram a se abrir e definirem seus protocolos. Então, as atividades turísticas, elas começaram a retomar, né, a serem retomadas. Então, assim, não parou. A gente espera muito a questão da vacina, né, que seria um selo mais forte de autorização dessa abertura, dessa data que você está dizendo. Mas a gente acredita que a retomada está acontecendo lentamente, com responsabilidade, e a cada dia ela vai ficando mais clara. É difícil definir uma data agora, pode tudo, né? Então, assim, mas a gente está bastante confiante para o ano que vem. Mas o pessoal está querendo saber, viu? Até para ter mais segurança, para respirar. Quando vai voltar esse turismo? É tão lindo esse turismo no nosso estado. E podem viajar. É importantíssimo que viajem. Faz bem à saúde, faz bem para tudo. Mente, né? Agora, corpo. Viajem com suas reservas, liguem nos hotéis, né? Se informem, viajem com os seus ingressos, bilhetes adquiridos com antecedência, sigam os protocolos, álcool em gel, toda a questão que a gente já está cansado de saber. É isso aí. 8h02, a gente vai agora para as considerações finais. E agora, gostaria de destacar mais uma vez
esse evento que está agendado para amanhã acontecer, que é a inauguração da Casa do Turismo. Sim. Aproveitando aqui, né, chamando o pessoal para conhecer de perto como que vai ser esse projeto. A gente está ao vivo também com a TV Brasil Central. Legal. Serão todos muito bem-vindos. Amanhã de manhã a gente inaugura a Casa do Turismo, que é a sede do turismo goiano, onde a gente vai concentrar todas as atividades relacionadas ao turismo, receber as pessoas, o trade, os guias e tudo mais. A gente tem um espaço, um auditório para realização de cursos, qualificação, palestra, para todo mundo do turismo goiano. A gente vai ter lá, Patrícia, a sede da cooperativa do artesanato do estado de Goiás. Então todos os artesãos do estado estarão representados ali, terão suas obras expostas e colocadas à venda, à comercialização ali na Casa do Turismo. É um ponto extremamente estratégico, em frente ao centro de convenções, onde a gente recebe turistas de negócios o ano inteiro. É um ponto importante do centro histórico, né, um centro da nossa capital, a importância da recuperação, revitalização do centro. Então, todos muito bem-vindos. A gente está bastante feliz com o dia de amanhã, a inauguração da Casa do Turismo, que é um projeto que está há 12 anos parado, é um desejo antigo do trade do turismo. Então, amanhã é um dia bastante importante para a gente. Bem especial. Turismo. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigado, Patrícia. Um ótimo dia a todos. Nós recebemos hoje Gustavo Coutinho Faria, ele que é diretor de fomento ao turismo da autarquia Goiás Turismo, que é a agência oficial do estado de Goiás. Agora, 8h05, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Fique agora com imagens da Avenida 85 no setor Marista. Por enquanto, nesse ponto aí, o trânsito está daquele modelo tranquilo, favorável. Mas daqui um pouquinho, mas começa aquele movimento intenso, viu? É daqui um pouquinho. Oito horas e 7 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Neste tempo de Covid-19, a TV Alego produziu reportagens especiais a respeito das pandemias que já acometeram o mundo. Tragédias, histórias e traumas. E nesta matéria que trazemos hoje, você poderá acompanhar estudos que revelam que períodos traumáticos reverberam nos imaginários coletivos e podem, sim, influenciar até mesmo os nossos sonhos. Muito além do número de mortos, das perdas materiais e econômicas, momentos históricos que causam enormes impactos sociais, como guerras, desastres naturais e epidemias, como a que estamos vivenciando agora, trazem uma dimensão que nem sempre conseguimos assimilar imediatamente. Nessa reportagem da série Covid-19, Lições e Reflexões, vamos discutir como períodos históricos dolorosos reverberam em aspectos profundos na nossa existência e como elementos subjetivos, como as artes e até mesmo os nossos sonhos, ajudam a contar essas histórias. Muito se fala sobre os reflexos emocionais como ansiedade, insônia e irritabilidade sentidos por muitas pessoas nestes tempos de distanciamento social. Ainda que cada indivíduo reaja de forma particular, este evento segue elaborando um tecido mais amplo que compõe uma memória coletiva. Situações como a que a gente está vivendo hoje em dia, situação de pandemia, de isolamento, elas com certeza impactam a memória e como as pessoas apreendem o tempo. E claro que também vai impactar a história, a escrita da história, porque memória e história estão diretamente relacionadas. Sem dúvida o impacto virá, porque dada a velocidade com que nossas vidas foram transformadas, é muito difícil pensar que não vai ocorrer nenhuma alteração. É claro que não dá para pensar exatamente que tipo de alterações que poderão ocorrer a partir do momento que nós saímos da pandemia, mas não é de se duvidar que uma dimensão
inclusive traumática da experiência de isolamento e das mortes que infelizmente seguem ocorrendo com a pandemia, é inevitável nós pensarmos que isso não vai impactar o nosso inconsciente coletivo, como queira chamar, né? Embora a humanidade seja constantemente confrontada pela própria fragilidade e finitude, episódios tristes do nosso passado nem sempre contribuem para que estejamos preparados para situações adversas. Essa história é exemplar, né? Ou seja, a gente mira nos grandes exemplos do passado e tenta aprender uma lição para não repetir os erros e repetir os acertos. Isso é um problema, porque, na verdade, as pessoas elas tomam as suas decisões no presente a partir de um cálculo muito diverso, envolvendo questões sociais, psicológicas, econômicas, etc., que não responde exatamente a essa racionalização de ir ao passado, buscar exemplos e seguir adiante. Mas isso também não quer dizer que a história não tem um papel pedagógico, que a história não tem um papel de ensinamento, que a história não tem um papel que permita que as pessoas compreendam a sociedade humana, a vida em sociedade. Eu acho que uma tarefa fundamental da história e da escrita do historiador, das historiadoras, etc., passa por um certo, claro, né, por uma certa ética, e passa também uma ética no tratamento com o outro, uma ética com o tratamento daquele que é diferente, daquele que se organizou socialmente de maneira diferente da nossa atual organização social. Então, estudar história é você perceber que as pessoas podem viver e podem encontrar soluções e experimentaram processos sociais de formas diferentes, originais e muito particulares. Com o que você tem sonhado ultimamente? As redes sociais têm sido um canal de manifestações dos chamados sonhos pandêmicos. Isoladas e angustiadas pelo avanço de uma doença até então desconhecida, muitas pessoas relatam sonhos intranquilos. Há mais de 10 anos, o professor Paulo pesquisa os sonhos de pessoas ligadas a contextos de catástrofes sociais e políticas. Desde março, ele coordena o Inventário dos Sonhos, uma página na internet que tem recebido, sob a garantia de anonimato, relatos de sonhos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Se nós não recolhermos esses sonhos agora, nesse momento, no momento em que eles estão acontecendo, provavelmente nós nunca mais vamos conseguir reunir esse material lá na frente, né? Por vários motivos. Claro que algumas pessoas se lembrarão dos sonhos, mas eles estarão descontextualizados. É muito interessante que a narrativa do sonho, às vezes ela depende muito do contexto. A pessoa se sente mais impelida a narrar quanto mais ela está, vamos dizer assim, imersa nos acontecimentos. Então, quanto mais distante isso ficar, menos impelidas as pessoas estarão a narrar esses sonhos, e também muitas não lembrarão mais desses sonhos, né? Há inúmeros sonhos que nós tivemos, até narramos na ocasião em que sonhamos e esquecemos completamente. Então, o valor histórico desses sonhos é muito importante. A profusão de manifestações artísticas, culturais, tentando processar essa experiência da pandemia, acho que já permite a gente antever que a pandemia vai trazer uma dimensão traumática, vai ser traumatizante em algum grau. A série de reportagens especiais sobre pandemias você confere em nossa programação aqui na TV Alego e também no YouTube. Vale muito a pena acompanhar, viu, gente? Tá, assim, impressionante. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou recentemente uma resolução que abre possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. E sobre esse tema, o que sabemos sobre a eficácia dessas vacinas? A reportagem é de Luciana Martins.
Das 54 vacinas que foram testadas em humanos durante a pandemia do novo coronavírus, 4 delas conseguiram chegar com eficácia à fase 3. Elas fazem parte dos laboratórios Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Sinovac, que no Brasil recebeu o nome de Coronavac. E são essas que devem entrar no país. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou em caráter emergencial o uso de vacinas para a Covid-19 em território brasileiro, desde que tenham sido aprovadas por órgãos internacionais reconhecidos, como, por exemplo, o FDA, órgão regulador dos Estados Unidos. Para o infectologista Dr. Boaventura Braz, referência no assunto, uma ótima notícia. Isso é muito bom, porque em caráter excepcional nós temos que ter essa disponibilidade das vacinas todas que estão sendo oferecidas para o mundo. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a partir de janeiro vai vacinar os paulistas com a vacina Coronavac, que utiliza o vírus inativo e vem sendo testada pela China em parceria com o Instituto Butantan. Para o infectologista, uma atitude precipitada, já que a fase 3 ainda não foi finalizada. Foi um ato muito mais político do que científico, né? Sem dúvida nenhuma. Nós ainda não finalizamos a fase 3 dentro do Butantan e no resto do mundo. O objetivo da vacinação é criar uma imunidade coletiva. Quanto mais gente protegida, maior será a dificuldade que a doença vai ter em ser transmitida. Mesmo as vacinas de 50% a 70% de eficácia são consideradas boas pelos especialistas. A gente considera uma vacina satisfatória qualquer vacina acima de 50%. Então, entre o risco e o benefício, nós vamos considerar positivo, né? Só para ter ideia, nós não temos nenhuma vacina mais de 30% já em estudo com relação ao HIV. Agora, uma vacina que já sai com 50% de possibilidade de eficácia já é muito melhor do que nada na mão. Agora, eu creio que a tendência é que as vacinas que tenham índices menores vão ser, de uma certa forma, relegadas em comparação com as vacinas de melhor resultado. Com relação ao primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 no Brasil, ocorrido no Rio Grande do Norte, os médicos Dr. Boaventura Braz e Dr. Benedito Neto pensam da mesma maneira. Não há motivos para alarde, já que até agora é um caso dentro de um universo de 6 milhões de infectados. Quando nós estudamos lá na virologia, nós entendemos que o mesmo vírus, ele não causa 2 infecções. Então, possivelmente ela teve uma segunda infecção devido a uma nova cepa do vírus. Agora, por que nós não precisamos de pânico? Porque ela não é uma cepa mais potente do que a do coronavírus 2, senão várias outras pessoas estariam infectadas também. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado já acenou com a possibilidade de começar a vacinar a população a partir de fevereiro de 2021. O grupo prioritário é composto pelos idosos, os profissionais de saúde e a população carcerária. A enfermeira Hélia Soares trabalha nessa clínica de vacinas e com certeza será imunizada. Que venha logo a vacina, né? Que venha logo a vacinas, né? Temos que prevenir, né? Prevenir e remediar. Ai, que venha mesmo para a gente poder respirar mais tranquilo, viu, gente? Agora, 8h18. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Manhã para você. Agora, imagens da Avenida T63, no setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. Fique com a gente. Oito horas e 21 minutos. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Foi inaugurado o prédio do Hospital das Clínicas. O novo HC dobrou o número de leitos e custou 150 milhões de reais. Veja na reportagem produzida pela TBC. O Hospital da Universidade Federal de Goiás já tem 150 pacientes internados e até o fim da semana outros 150 vão ocupar os leitos da nova unidade, transferidos do antigo prédio. O HC dobrou o número de leitos, hoje estão disponíveis 600. Com 20 andares, é o maior hospital de uma universidade federal brasileira e custou 150 milhões de reais. O importante do hospital é que, mais do que quantidade, ele vai melhorar a qualidade
do tratamento para a população, né? Aqui nós vamos ter um atendimento que não deixa a desejar a nenhuma das instituições privadas do nosso estado ou do nosso país. O novo hospital levou 18 anos para ficar pronto. As obras começaram em 2002 e foram divididas em 5 etapas. Um dos motivos da demora é que 90% do financiamento foi feito por emendas parlamentares. Naquela época, o orçamento não era impositivo. Então, às vezes, a emenda era incluída no orçamento da União, mas não era liberada. Então, por isso, a obra teve todo esse tempo para sua execução, né? Então, quando teve a liberação do volume maior de recursos, mais ou menos em 2016, no mandato do professor Orlando, a obra ganhou o impulso e foi concluída rapidamente. A inauguração oficial foi prestigiada por autoridades. O governador Ronaldo Caiado falou da importância do HC para a população e para a formação de médicos. O que se cria hoje de faculdade de medicina no Brasil, sem ter uma qualificação profissional, é que faz com que nós tenhamos cada vez mais de apoiar um hospital como esse, uma universidade como essa, onde as pessoas sairão daqui com total conhecimento e capacidade de exercer a sua especialidade. Por ano, o HC realiza 500 mil consultas e 12 mil cirurgias. O Ministério da Educação é o responsável pela manutenção do hospital. É um hospital somente SUS, atendendo a população. Então, nós estamos honrando aquilo que os parlamentares do passado fizeram, quando eles dedicaram emendas, né, deputado? E agora nós simplesmente vamos cuidar do hospital da nossa Universidade Federal aqui de Goiás. Agora 8h24. Assim como outras cidades brasileiras, Goiânia vai ter uma Casa da Mulher. O espaço vai custar mais de 10 milhões de reais e deve oferecer diversos tipos de atendimento às vítimas de violência doméstica. Em cerimônia realizada em Goiânia, além do governador Ronaldo Caiado, participaram a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, a ministra Damares Alves, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e outras autoridades. Foi lançada a pedra fundamental da Casa da Mulher, que vai ser construída em Goiânia. O local, segundo as autoridades, é um centro de atendimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica, que atende 24 horas e já existe em 6 estados do Brasil. Uma iniciativa do governo federal em parceria com os municípios. Além da capital, as cidades do interior de Jataí e Cidade Ocidental também vão ganhar unidades da Casa da Mulher brasileira. Aqui em Goiânia, ela vai ser construída lá no setor Goiânia 2. Nós já temos a planta da área construída, serão 1.200 metros quadrados. Aqui terão quartos, salas individuais de atendimento, cozinhas, brinquedotecas, porque vários órgãos estarão reunidos em um só local para prestar todo tipo de atendimento à mulher que for vítima da violência doméstica. Além, claro, de atendimento psicossocial e também capacitação para uma independência econômica. Vai estar lá dentro a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, a Promotoria, vai estar lá dentro a Patrulha Maria da Penha. Lá dentro também tem um alojamento provisório que a mulher pode ficar até 48 horas, para depois decidir se ela vai para um outro abrigo permanente ou para casa de parentes. Mas lá dentro também tem uma cela para os engraçadinhos que batem mulher. Ao todo, serão destinados mais de 10 milhões de reais à Goiânia para a viabilização do projeto. E posso dizer que a Prefeitura tem sido parceira em todos os movimentos que buscam valorizar a mulher. No evento também foram doados pelo governo federal, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mais de 1.700 cestas básicas para serem entregues a mulheres em situação de vulnerabilidade social. 2 vans para o programa Vans de Direito da Defensoria Pública do Estado, além da assinatura de termos de capacitação de mulheres e compras de viaturas para a Patrulha Maria da Penha, através de emendas de deputados federais. Aqui no estado de Goiás, bandido não cresce, estuprador não tem espaço e muito menos quem queira fazer violência dentro de casa. Aqui nós metemos algema mesmo e levamos para a cadeia.
8 horas e 27 minutos. Vamos agora direto com a repórter Edrisa Borges, que está ao vivo e traz pra gente as últimas notícias para o Jornal da Manhã. Bom dia, Edrisa. Oi, Patrícia. Bom dia a você, bom dia a todos. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa o projeto de autoria do deputado Chico Caggieli, que dispõe sobre o cadastro único habitacional. A proposta é unificar o banco de dados dos cidadãos que já foram contemplados com programas habitacionais. Segundo a justificativa do deputado, a proposta foi criada porque houve constatação de um mesmo núcleo familiar ter recebido mais de uma unidade habitacional. Atualmente, a política habitacional destinada à população de baixa renda prevê a articulação das 3 esferas de governo com a participação da sociedade civil e a adoção de políticas por subsídios por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Com o cadastro unificado, governo e municípios vão poder planejar suas ações de forma mais precisa, justifica o parlamentar autor da proposta. Patrícia. 8 horas e 29 minutos e o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Muito obrigada pela sua audiência e um ótimo dia para você. Fique agora com a nossa programação e imagens isso mesmo, da Praça Cívica, no setor sul, temperatura em 24 graus, podendo chegar em até 31% durante um dia. Só lembrando, amanhã às 7 horas e 30 minutos, a gente tem um novo encontro. Até a próxima edição.